Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Alisson Batista Pereira, sou graduando em Engenharia Agronômica pelo Instituto Federal IEF de Minas, campus Muzambique. Vou fazer a apresentação agora do meu trabalho na 12ª Jornada Científica e Tecnológica do IEF de Minas. O meu trabalho coube analisar o efeito dos compostos orgânicos no controle do melógeno incógnito consorciado à solarização. Os autores que participaram desse trabalho foram a minha colega de sala, Rafaela Lima, e o Alisson Batista, Luana, Bruno Souza, Carlos Souza, Bárbara Freitas, Lucas Mendes e Pedro Filho. E a orientadora do projeto todo foi a professora e doutora Roseli. Certo, vou fazer uma introdução aqui agora para poder explicar certinho por que esse trabalho, por que esse trabalho foi designado e que ele foi tão pensado antes mesmo de ser colocado em campo. Nos últimos anos, as hortaliças orgânicas vão crescendo e abrindo cada vez mais mercado. Por quê? Porque ninguém mais quer comprar um produto com agroquímico, quer comprar um produto, digamos, mais limpo. A espécie melógena incógnita, que é a espécie que no caso a gente tratou, tem várias espécies de nematóide, mas específico mais nessa, no caso, afeta o sistema radicular de diversas culturas. Como assim? Porque ela se aloja no sistema radicular, assim dificultando a planta poder absorver nutrientes, a planta poder absorver água, assim virando um competidor direto à planta, assim reduzindo a sua produtividade e também reduzindo a qualidade de seus frutos. O controle de fitonematóides em áreas de tomateiro suscetível não é tarefa fácil, devido à sua taxa de reprodução. Ele é um parasita de solo que se reproduz muito fácil no solo, e ele é de difícil combate, podendo ficar durante muito tempo no solo. Certo, o que era o objetivo do nosso trabalho? Era avaliar diferentes compostos orgânicos com a solarização ou sem a solarização no controle do nematóide melógeno incógnito, na cultura do tomateiro de produção de hortaliças no lugar infestado. Quer dizer, a gente usou compostos orgânicos que tem lá no campus ali, plantamos um cultivar suscetível ao nematóide no local onde já tinha um histórico desse nematóide. Então a gente fez a campo também para poder chegar ao mais próximo possível da realidade do produtor. Materiais e métodos que a gente usou. Primeiro vou falar sobre a localidade de onde foi feito. O experimento foi instalado no setor de Agricultura do Instituto Federal IEF de Minas, do campus Muzambique, no período do dia 2/10 de 2019 a 22/4 de 2020. É uma área de produção de hortaliças, naturalmente muito infestada com menose incógnita. Certo. Quais os tratamentos que a gente usou para esse experimento? A gente usou cama de frango com e sem cobertura plástica. Lembrando, a com cobertura plástica é a solarização. O que é a solarização? Você vai cobertar aquele solo com plástico, aumentando a temperatura dentro dele. E altas temperaturas, já foi escrito na literatura, e comprovado por meio de pesquisas que a temperatura ajuda a combater ainda mais o nematóide. Então o nematóide ele não gosta de temperaturas altas. Então assim ajuda a combater ele mais. Então a gente usou esses dois parâmetros. Usamos também o esterco de coelho com cobertura plástica e assim. Também usamos matéria seca da parte aérea da mamona, que está sendo muito bem pesquisada. Assim. Também resolvemos fazer um teste para ver se daria resultados, quais resultados daria para a gente. Usamos somente cobertura plástica, sem nenhum produto biológico. E a testemunha, que era sem nada biológico e também sem solo descoberto. Só o solo lá do jeito que estava mesmo, a gente poder ter uma real noção daquilo, do solo no caso. O experimento foi instalado em delineamentos em blocos casualizados com 8 tratamentos e 3 repetições, totalizando 24 parcelas com dimensão de 1,20 a 1. Dá para ver certinho aqui no esquema, aí foi repetido 3 vezes essas 8 parcelas, como dá para ver no esquema, e aqui nas fotos dá para ver como foi feito isso. Certo, primeiro o que a gente fez? A gente separou o local e fizemos o que? Separamos os blocos
Depois separamos as parcelas. Dentro de cada parcela, a gente pegou, por exemplo, a parcela 1, teve esterco de coelho, a gente misturou com o solo. E a segunda, por exemplo, teve esterco de galinha com solarização. Aí a gente pegou, colocou o plástico, misturamos a terra, colocamos o plástico, tudo certinho, como mostra as imagens aí embaixo. Após a colocação desses plásticos, a gente deixou lá por durante 64 dias, que foi o período de dezembro ao final de janeiro. Ao final de janeiro, que foi uma época onde tem muita incidência de sol e também tem uma alta precipitação de chuva, que também ajudaria um pouco, mas também a gente já viu isso, porque daí tendo chuva, vapor d'água, a gente veria se realmente o calor ajudaria os compostos a decompor mais rápido e tudo, e tem um efeito maior. Depois desse período a gente retirou todo o plástico, mantendo claro as parcelas. A gente já tinha feito as mudas um pouco antes, fizemos um transplante de uma muda de tomate, colocando 6 mudas por parcela. Certo, mas quanto dessas mudas a gente pegou? Certo, das 6 mudas que estavam lá, a gente foi e usou 3 de cada parcela, a gente poder fazer a bordadura. Assim nós podemos fazer toda a sua contagem, certo? Certo, depois a gente fez os tratos culturais durante 45 dias, como qualquer cultura do tomate. Claro, a gente fez a pulverização para evitar a entrada de fungos, insetos, alguma coisa que pudesse prejudicar a nossa produção. Fizemos um tutoramento, que é você pegar, colocar um suporte do lado da planta, no caso, nós usou o bambu, para a planta não poder, não cair disso. A gente fez todo um trato de 15 dias com a adubação, orientado pelos monitores da agricultura. Fizemos uma poda que, como eu disse, a gente não quer produção. Aí a gente teve que tirar algumas partes que estavam com muitas folhas velhas, que estavam com frutos, que estavam com flor já, para não tirar a força da planta, entendeu? A planta poder crescer mais em raiz, porque é na raiz que a gente já via quanto de nematóide tinha em cada parcela para poder fazer a análise estatística dela. Após esses 45 dias que a gente tirou a planta, certo? A gente contabilizou o número de galhas por raiz, que eu vou mostrar a foto mais à frente. Realizou também a extração dos ovos que estavam nessas galhas, pela metodologia de Bonnet e Ferraz, e contabilizou os ovos na câmera de Perthes, no microscópio de luz, que tem uma foto logo à frente. Aí os dados de galhas por gramas, ovos e ovos por gramas foram submetidos ao teste de pele, e as medidas comparadas pelo teste de Scott-Knott, utilizando o programa estatístico SysVar. Como eu disse, nós pegou as raízes de todos aqueles tomates que estavam lá, usando, como eu falei, 2 raízes por parcela, que são as partes úteis de cada parcela, que podia avaliar sem ter muito erro estatístico, eliminando as verdaduras. Então lavamos essas raízes. Cada pelotinha dessa daqui, ó, dá para ver nitidamente, as galhas que a gente fala, e a gente compôs todas as raízes. Após essa contagem, pegamos, trituramos as raízes em um liquidificador. Após isso, passamos em uma peneira muito fina e colocamos nesses vidrinhos. Para quê? Porque aqui a gente fez as contagens dos ovos. Esse daqui é o tanto que deu por parcela. Como era 24, deu 68 amostras para ser contadas. Contando e contando. Aqui, ó, como dá para ver na imagem, aqui tem a presença de 3 ovos de nematóide, do melógeno. Vamos falar agora sobre resultados e discussões. O que a gente pôde tirar desse trabalho? Que foram os resultados que a gente teve? Deu-se ver que nitidamente em galhas, o cama de frango mais solarização, só o cama de frango sem solarização, juntamente com o esterco de coelho e a massa e a parte aérea da mamona, estatisticamente não se diferenciavam, e sendo superiores ao esterco de coelho com solarização, a parte aérea da mamona, como dá para ver aqui, ó, e a solarização e testemunho. Aí galhas, dá para ver que todos os tratamentos, menos a solarização e sim a testemunho,
Todos os tratamentos aqui foram estatisticamente iguais. Os ovos, apenas o esterco de couro com solarização, a parte aérea da mamona com solarização e solarização testemunha foram estatisticamente piores. E os ovos aqui também tiveram todos os tratamentos iguais, quase estatisticamente com os mesmos resultados. Porém, só diferenciou a parte aérea da mamona com solarização. A solarização só deu muitos ovos, foi o número mais alto de ovos que a gente teve, juntamente com a testemunha. Certo. Aí o que a gente pôde concluir dessa tabela toda? O que a gente concluiu é que, tipo assim, os tratamentos que promoveram a maior redução de nível de galhas e ovos nas raízes do tamateiro foram selecionado a cama de frango associada ou não à solarização, o esterco de coelho, a massa seca da parte aérea da mamona, os quais não diferiram entre si. Quer dizer que, no geral, todos os tratamentos teve um resultado estatisticamente iguais, porém tiveram um resultado estatisticamente diferente de só a solarização, que era só o solo com plástico, sem nenhum composto biológico, e também comparado a só o solo, sem plástico. Quer dizer, então, que a gente concluiu que, de modo geral, a adição de diferentes compostos orgânicos no solo, com ou sem solarização, aumentou a eficiência do controle do memógeno micótico na cultura do tomateiro comparado ao solo que foi somente solarizado. Agora fazendo meus agradecimentos aqui ao Instituto Federal de Oeste de Minas, onde eu faço a minha graduação, e ao grupo de estudos de FICTO, da professora e doutora Roseli, que pôde me auxiliar a fazer esse projeto e a chegar a esses resultados. Aqui são as referências que eu usei e obrigado pela atenção.